Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aulinha de língua portuguesa destinada ao sexto ano 3. Então, agora a gente inicia a revisão da apostila do segundo bimestre. Abra lá com a Pro na página 2. E nesse capítulo falaremos sobre o gênero notícia. O que é esse gênero? Como é que ele acontece? Olha só, o título do capítulo se chama Em Dia com os Fatos. Por quê? A notícia, ela é parte do nosso cotidiano, ela é parte da nossa sociedade. Nós temos contato com notícias todo o tempo. E quais são as características da notícia? A notícia tende a apresentar fatos que sejam reais, né? Isso é muito importante. Fatos que pertencem à nossa sociedade, né? Ou seja, que sejam relevantes, tragam informações relevantes. E é vinculada em revistas, algumas vezes em jornais, principalmente. Em telejornais, a notícia pode ser escrita, pode ser falada. Na rádio eu encontro notícias. Muitas vezes nas redes sociais nós também encontramos notícias. No Facebook, no Instagram. Então a notícia ela está em toda parte, ela é parte do nosso dia a dia. Então acompanha ali com a Pro a leitura do quadradinho vermelho na página 2. Laranja, Pro. Vamos lá. O cartoon é um desenho humorístico ou satírico veiculado em geral por jornais ou revistas, acompanhado ou não de legenda, de caráter extremamente crítico. Retrata de forma bastante sintetizada algo que envolve o dia a dia de uma sociedade. Trata-se de um desenho humorístico ou caricatural, ou seja, uma espécie de anedota gráfica, geralmente destinada à publicação, que satiriza comportamentos humanos. Como assim satiriza? O que é satiriza? Quando a gente fala em satirizar algo ou alguém, eu quero dizer que eu tô criando uma crítica, né? Fazendo uma crítica a uma pessoa, a uma situação, né? Mas de maneira mais sutil. Eu utilizo o humor para fazer essa crítica para que ela não fique tão pesada, né? Geralmente são assuntos que exigem um pouquinho de visão de mundo. Para que eu entenda um cartoon, por exemplo, eu preciso entender o meu contexto social, eu preciso estar ligado nas notícias, no que está acontecendo na minha cidade, no meu país, quais são os problemas que nós vivenciamos no Brasil hoje. Então, a nossa visão de mundo ela é muito importante para que eu entenda quando está acontecendo uma sátira, quando está acontecendo uma ironia, certinho? Então, aqui, olha só, pode ter título ou não. Agora, vamos fazer a leitura aqui do nosso cartoon. Esse aqui tem título, né? Mapa da Fome. Muito bem. Quando nós falamos em mapa da fome, né? Nós esperamos um gráfico, né? Ou algo mais específico, cheio de dados, né? Geralmente é isso. Mas aqui não. Aqui eu tenho o desenho de alguém. Esse alguém, ele é um adulto? Ele é uma criança? Como é que ele tá vestido? Como é que tá a barriguinha dele? Analise tudo isso. Olha só o cabelo, olha só os olhos cansados. Tem um pouquinho de olheiras ali, né? E o mapa? Que mapa é esse? Que mapa é esse? É o mapa do Brasil, né? É o nosso mapa e ele forma a boca do menino, né? O Brasil ele é um país muito grande. Então, a boca dele ele tá enorme, representando a fome dele, ele tá sentindo muita fome. E aqui a barriga, olha, fazendo ronque. O que é ronque? Quando que a nossa barriga faz ronque? Quando eu preciso almoçar, quando eu tô com muita fome. Então, o mapa da fome representa tudo isso, representa as crianças do nosso país que estão passando fome hoje. E isso acontece muito, infelizmente. Então, olha só. Veja lá que no quadradinho laranja dizia assim: trata-se de um desenho humorístico ou caricatural, ou seja, uma espécie de anedota gráfica. O que é uma anedota gráfica? É como se fosse... Anedota é piada, né?
mas eu não posso fazer piada com esse assunto. Então eu utilizo o humor para que esse assunto seja visto, para que eu consiga criticá-lo. Maravilha? Então veja só, agora nós temos algumas questõezinhas ali embaixo. A linguagem predominante nesse cartoon é verbal ou não verbal? E aí? Lembra o que é linguagem verbal? Linguagem verbal é quando eu tenho as palavras, né? Quando eu tenho texto escrito ou texto produzido, né? Falado nas propagandas da TV. Geralmente eu tenho esse diálogo, eu tenho os dois. Eu tenho a imagem e tem alguém falando. Ah, compre o produto tal. Ou falando sobre a notícia e apresentando os dados na tela. Então, a linguagem verbal e não verbal, elas dialogam entre si. Aí aqui, responda lá no caderno, depois eu mande foto para Pro. A linguagem predominante nesse, como é que ela é? Aqui eu vejo mais, a predominante. A que fala mais alto é a verbal ou é a não verbal? Aqui. Pense lá. Número 2. Qual é a cena representada? O que chama sua atenção na figura humana destacada no cartoon? Então, essa aqui é uma resposta mais pessoal, né? Você vai olhar e vai dizer para Pro. O que mais me chamou a atenção aqui? O que mais me deixou chocado nessa imagem? Muito bem. 3. Você já se deparou com uma criança ou um adulto na mesma situação que essa ilustrada pelo cartoon? Ela é comum em sua cidade? Você acha que ela é comum no Brasil? E aí? Mais uma questãozinha pessoal. Bem simples essa, né? Então, aqui nós temos uma única questão, 3 perguntas. Preciso responder as 3. Respondo a primeira, a segunda, elabora ali um parágrafo respondendo. Atente lá para pontuação, para vírgula, letra maiúscula depois de ponto, todos esses detalhezinhos. E 4, os jornais contam os principais fatos que acontecem no dia a dia. Você já leu em jornais notícias que possam ser relacionadas a esse cartoon? E aí? Tem jornal lá no Rio Grande do Sul chamado 0 Hora. E lá, geralmente vem lado a lado. Na segunda página nós temos aqui o cartoon e logo em seguida a gente encontra uma notícia com gráficos, com dados, né, mais concisos a respeito do tema que foi criticado aqui. É como se uma complementasse a outra. Eu tenho a crítica e depois tenho os dados. No Brasil estima-se que milhões de crianças passem fome do 0 aos 5 anos, ou dos 5 aos 7. E aí ali nós encontramos mais informações, encontramos a notícia em si. Belezinha? Virando a página, os objetivos dessa apostila, desse capítulo da apostila. Hoje a gente vai se deter nos 2 primeiros, analisar a função sociocomunicativa e a estrutura do gênero e conhecer a função do advérbio. Como assim a função do advérbio? Então, a Pro vai ler aqui com vocês o texto e depois vocês vão responder as questões, maravilha, e mandar para a Pro. Vamos lá. Acompanhe ali. Estudante de 8 anos desmaia de fome durante a aula em escola no Distrito Federal. Um menino de 8 anos desmaiou de fome enquanto assistia a aula nesta semana em uma escola pública de Cruzeiro, no Distrito Federal. De acordo com o portal G1, o SAMU foi acionado para atender o estudante, mas quando os profissionais faziam o atendimento, perceberam que o problema era a fome. Quando o SAMU chegou e fez o atendimento e viu que era fome, até o rapaz praticamente chorou, disse ao G1 a professora Ana Carolina Costa, que dava aula para a criança que sofreu desmaio. O estudante mora com a família em um empreendimento do Minha Casa Minha Vida. E assim como outros 250 crianças, precisa ser deslocada por 30 quilômetros para frequentar as aulas, já que não há escola perto de casa. As atividades começam à tarde, mas as crianças saem de casa por volta das 11 horas para chegar a tempo. A escola não oferece almoço. Em nota encaminhada à TV Globo, a Secretaria de Educação
disse que não oferece almoço às crianças porque não há ensino integral na unidade. Os alunos recebem apenas um lanche que, segundo os funcionários da escola, é composto por biscoito e suco na maioria das vezes. Após recobrar os sentidos, a criança disse aos agentes do SAMU que a última refeição havia sido um mingau de fubá, comido no dia anterior. Muito bem. Então, comprovando aquilo que a Pro falava, uma complementando a outra, né? Assim é que a gente encontra no jornal. Primeiro o cartoon, depois a notícia relacionada ao mesmo tema. Então tá, então aqui algumas questõezinhas para que vocês respondam na página 3 e 4 e logo em seguida falaremos sobre o advérbio. Número 1, veja só. O texto que você acabou de ler é uma notícia. Qual é o principal fato relatado? Aqui você tem de assinalar A, B, C ou D. Essas a Pro não vai ler todas com vocês, para que o vídeo não fique muito extenso e ainda tem um materialzinho extra aqui pra gente entender o advérbio, maravilha? Então, qual é o título dessa notícia? Ler o título é possível saber o assunto que ela aborda? Então, no título eu encontro uma síntese, isso é muito importante. É no título ou no lead, o lead é um pedacinho, um pequeno resumo da notícia que eu encontro geralmente por aqui em alguns casos. Então, o título é ele quem vai definir. Ah, eu quero ler essa notícia, porque no jornal ele é bem extenso, né? Tem muita coisa no jornal. Aí as pessoas, tem gente que lê o jornal todo, mas algumas pessoas não. Algumas pessoas selecionam. Ah, se eu tô na padaria tomando um café, vou escolher uma notícia ali para ler. É pelo título que eu sei, ah, essa aqui me interessa, olha, essa fala desse problema, essa eu não quero. Aí eu vou vir a página, vou indo para a próxima. Então, o título e o lead ali, que é uma espécie de resumo, eles vão definir se eu quero ler essa notícia ou se eu vou para a próxima. Se ela me interessa, se ela é relevante para o tempo de leitura que eu tenho ou não. Belezinha? Então, ali nas outras páginas, na outra página, na página 4, mais algumas questõezinhas, certinho? Vocês não vão ter dificuldade para fazer. Caso seja necessário, chama a Pro para ler com vocês. Maravilha? Mas elas são bem simples, são questões de interpretação. E vocês são muito bons na interpretação, então eu acredito que não tem nenhum problema. Vamos lá. Agora, o advérbio. O advérbio, ele é muito importante na nossa vida, né? Ele é uma das classes de palavras que nós utilizamos o tempo todo, assim como as outras. Lembra que no mês passado eu estudou com vocês o adjetivo? O adjetivo é uma classe de palavras que modifica o quê? Um substantivo, né? Agrega valor. Agora a gente vai falar sobre o advérbio. Então, nós já sabemos, olha só quanta coisa a gente já sabe. Já sabemos o que é um substantivo, já sabemos o que é um adjetivo e agora descobriremos o que é um advérbio. Muito bem. O advérbio é uma classe gramatical que pode modificar, sublinhe isso aí, lá na página 5, pode modificar o adjetivo, o verbo e até outro advérbio. Muito bem. Ele é invariável e pode exprimir a ideia de lugar, tempo, negação, dúvida, intensidade, afirmação e modo. Vamos lá, o que é isso, Pro? Então, agora, solte a apostila um pouquinho e acompanhe aqui. Nosso quadro improvisado. O que é advérbio? É uma classe de palavra invariável. É uma palavrinha invariável. O que eu quero dizer com isso? Que ela não flexiona em número nem em gênero. Ai, que esquisito que ficou esse nem. Não flexiona em número nem em gênero. Então, ela segue sem se modificar. É diferente do adjetivo. A Pro já vai mostrar um exemplo para vocês. O adjetivo, ele flexiona, ele concorda com o substantivo. O advérbio, não. Então, olha só. Responsável por modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Então, veja lá os exemplos. Eu preciso ter claro o que é o verbo, o que é o adjetivo, o que é o outro advérbio. Pedro
chegou cedo. Maravilha. Primeira coisa que eu tenho que achar é o verbo. Primeira coisa que eu encontro na minha vida, sempre que eu observo uma oraçãozinha, é o verbo. Porque o verbo, ele me fala quem é o sujeito, quem é o complemento, ele me fala tudo. Aí pergunte lá pro verbo, quem é que chegou? Pedro. Então tá, Pedro é o meu sujeito aqui. Pedro é o sujeito. E isso aqui, que palavra é essa? Eu tenho sujeito, eu tenho verbo. E aqui eu tenho o quê? Pedro chegou cedo. Eu sei que esse é meu verbo, né? E olha só, eu também sei que... Também sei que o advérbio modifica um verbo. Portanto, ele tá modificando, né? Se eu digo, Pedro chegou. Chegou na escola, Pedro. Eu entendo, né? Tem sentido completo. Mas aqui não. Pedro chegou cedo. Tá modificando. Assim como o adjetivo, ele atribui uma característica a mais. Nesse caso, é o quando, né? É o tempo. Pedro chegou cedo. Pedro não chegou tarde, ele chegou cedo. Então, ele tá modificando o chegar. Portanto, aqui eu tenho advérbio. Viram que fácil? Mais um exemplo. Alice estava muito bonita. E aí? Verbo primeiro para pro. Estava, né? Vem de estar. Alice estava muito bonita. Quem é que estava muito bonita? Alice. Então, Alice é o meu sujeito. Maravilha, achei sujeito. Estava é o meu verbo. Se for preciso, pausa o vídeo e anota tudo isso. Como é que a Alice estava? Estava feia, estava esquisita? Não, estava bonita. Então, esse bonita tá modificando quem? A Alice, né? Nós vimos lá na nossa aula de número 1 que o que modifica... Oh, flecha errada! Ai, pronto. Tá modificando a Alice. Nós vimos que tudo que modifica o sujeito, o substantivo, é um adjetivo, atribui característica. Lembram disso? Se for preciso, assiste a aula lá de novo. E esse muito. Alice estava bonita, já teria sentido completo, né? Mas eu tenho mais, eu tenho esse muito aqui. E esse muito tá modificando o quê? O meu adjetivo. Portanto, Alice, ela não estava só bonita, ela estava muito bonita, ela estava mais do que bonita. Então, o muito é o meu advérbio. Certinho? Então, aqui, vamos ver se comprova lá a regrinha. Modifica um adjetivo também. Muito bem. Então, tá. Então, é um advérbio. Ótimo. Mais um exemplo. João falou muito bem. E aí? Cadê o verbo? Isso é pro resto da vida. Sempre encontre o primeiro verbo. João falou muito bem. Quem é que falou muito bem? João. Tá. Então, eu sei que o João é o meu sujeito. Ótimo. Falou é o meu verbo. Viram que tranquilo? E aqui, o que tá acontecendo aqui? João falou muito bem. João falou muito? Poderia. Tem sentido completo. João falou bem. Também dá. E aí? Esse muito tá modificando o quê? E o bem tá modificando o quê? Veja só. Se eu digo João falou bem, certo, maravilha. João falou bem. É a maneira como ele falou, né? O modo como ele falou. Então, esse bem está modificando o falou. Portanto, é um advérbio. Modifica o quê? Um verbo. Ótimo. Tá, Pro, e agora o muito? Eu já tenho um advérbio, eu posso ter outro? Vamos ver lá na regra? Olha só. Responsável por modificar um verbo, um adjetivo. O outro advérbio. Posso sim.
Então, o muito modifica o advérbio bem. Então, olha só que coisa mágica. Eu tenho dois advérbios juntinhos aqui, um modificando o outro. O advérbio muito modifica o bem. Um é de modo e um é de intensidade. Esse está intensificando o outro. Ele falou muito bem. Certinho? Mesma coisa ali. Só que aqui modifica um adjetivo. Então, veja que fácil. Agora, o que o advérbio indica? Ele indica circunstância, né? Pode ser de tempo, de lugar, de modo, afirmação, dúvida, intensidade, negação, né? Então, aqui nós já vimos alguns exemplos de modo, de intensidade, né? Tempo também, certinho. Depois a gente vai estudar cada um deles. Na próxima aula a gente vai entrando mais a fundo nesse conteúdo, certo? Mas essas são as circunstâncias do advérbio, são as coisas que ele expressa, certinho? Mais um exemplo, 2, na verdade. O aluno chegou agora. Cadê meu verbo? Aqui, chegou. Quem é que chegou? O aluno. Ótimo, então eu tenho verbo, tenho sujeito, muito bem. E o agora tá modificando o quê? O meu verbo, né? Quando esse aluno chegou? Foi ontem? Foi hoje? Ah, foi agora, foi nesse momento. Então, aqui nós temos mais um advérbio. Advérbio de quê? Pense lá agora com a pro. Ele é de afirmação, de dúvida, de lugar, de modo, de tempo. Ah, de tempo, né? Por quê? Porque agora, é nesse momento. Muito bem. Próximo exemplo. O jogador estava bastante cansado. E aí? Verbo. Estava. Ótimo. Achei meu verbo. Quem é que estava? O jogador. Então, o jogador é meu sujeito. O jogador é meu sujeito. Estava é o meu verbo. Estava como? Tá, bastante cansado. Se eu omitir isso aqui, o jogador estava cansado, tem sentido? Tem, né? Então, isso é aquilo que modifica o sujeito é o quê? É adjetivo. O jogador cansado. Então, tá. Viram que tranquilo? Depois que a gente entende o adjetivo, o substantivo e o verbo fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Muito bem, galerinha. Então, cansado. Ele estava bastante cansado. Tá modificando, tá intensificando, né? Não tava cansadinho, ele tava bastante cansado. Então, aqui eu tenho meu advérbio acompanhando o adjetivo, modificando o adjetivo. Tranquilo? Tranquilíssimo, né? Agora aqui, muita atenção. Se ligue no uso da palavra muito. Porque o muito, ele se encaixa nas duas classes gramaticais. Ele pode ser um advérbio ou ele pode ser um adjetivo. Como assim? Ele pode ser advérbio ou pode ser adjetivo. Mas como é que eu sei, Pro? Quando que ele é um, quando que ele é outro? Porque o adjetivo, ele flexiona em gênero, número e grau, certo? Eu não poderia dizer, o jogador estava bastante cansada. Não, né? Não poderia. Mas o jogador estava bastante cansado, sim, é uma flexião em gênero. Se estivesse no plural, os jogadores estavam bastante cansados, né? O advérbio não modifica, o adjetivo sim. Então, é aqui que eu vou entender quando é um adjetivo, quando é um advérbio, quando ele modifica. Veja só o exemplo, caminhei muito. O que ele está acompanhando aqui? Caminhei é o meu verbo. Quem é que caminhei? Eu.
Então, aqui eu tenho um sujeito elíptico. O sujeito não tá aqui, mas eu sei que ele existe. Pela desinência verbal, eu sei. Muito bem. Então, caminhei muito. É a maneira como eu caminhei, não é? Tá modificando o verbo. Aquilo que modifica o verbo é advérbio. De intensidade, não é mesmo? Muito. E o exemplo abaixo. Comi muitas balas. Cadê meu verbo? Comi. Ah, muito bem. Quem é que comi? Você? Não, eu. Mais um caso de sujeito elíptico. O sujeito existe, mas eu não vejo. Ele não tá ali explícito, mas eu sei que ele existe. Eu sei qual é. Eu consigo identificá-lo. Muito bem. Comi muitas balas. Balas é o meu substantivo. Ótimo. Balinhas é o meu substantivo. Se eu tenho esse substantivo, o advérbio modifica substantivo? Não, né? Um verbo, um adjetivo ou então outro advérbio. Substantivo, quem modifica é o adjetivo. E olha como ele tá no plural e no feminino. Viram só? Muitas. Então, aqui, muitas é um adjetivo. Certinho? Essa é só uma curiosidade para que vocês não confundam quando encontrarem a palavrinha muito. Observem o que ela acompanha, o que ela tá modificando. Belezinha, meus amores? Então, tá. Então, vamos voltar para a apostila. Veja lá. Seguindo ali na página 5. Releia o parágrafo a seguir, retirado do texto. Estudante de 8 anos desmaia de fome durante a aula em escola do Distrito Federal. Observando os advérbios em destaque. O estudante mora com a família em um empreendimento Minha Casa Minha Vida. E assim como outras 250 crianças, precisa se deslocar por 30 quilômetros para frequentar as aulas, já que não há escola perto de casa. As atividades começam à tarde, mas as crianças saem de casa por volta das 11 para chegar a tempo à escola. A escola não oferece almoço. Muito bem. E ali, olha só, agora relacione o advérbio e as locuções adverbiais às ideias que exprimem. O que é uma locução adverbial? Uma locução adverbial, sublinhe isso aqui, assinale, copie ali num papelzinho, bote na parede. Locução adverbial é um conjunto de duas ou mais palavras que, quando agrupadas, desempenham função de advérbio. Como assim, Pro? É quando eu junto duas palavrinhas ou mais e elas têm função de modificar alguma coisa. Por exemplo, à tarde. Por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui. Hoje, pela manhã, acordei cedo. Hoje pela manhã acordei cedo. E aí? Cadê meu verbo? Acordei, né? Quem é que acordei? Eu. Não tenho meu sujeito ali, mas eu sei que ele existe. Então, encontrei o verbo. Ótimo, já sei que eu tenho sujeito oculto. E o cedo? O cedo é um advérbio, né? Tá modificando como eu acordei. Tá modificando o meu verbo. Então, aqui eu tenho um advérbio. Certinho? E aí, o pela manhã, hoje também é um advérbio. Olha quantos advérbios. Também modifica o meu verbo. E o pela manhã, uma locução adverbial, né? De tempo. Então, são duas palavrinhas que assumem um único sentido. Hoje, porque eu não poderia dizer assim, hoje manhã acordei cedo. Como assim, Pro? Hoje manhã. Ou hoje tarde, acordei cedo. Hoje à tarde. Não teria sentido nenhum essa frase, né? Mas enfim, para que vocês entendam. Duas palavrinhas com sentido de uma. Beleza? Então aqui, relacione essas duas.
Faça até aqui, até a página 5, exercício 8. Tenta lá responder essa questão depois do nosso estudo. E manda foto pra Pro corrigir na próxima aula, nós seguimos. Maravilha, galerinha? Um beijo, boa semana, bons estudos. E quando precisarem de ajuda, eu estou disponível, podem me chamar a qualquer momento. Surgiu a dúvida? Chama a Pro. Não fica com dúvida nunca, não importa o horário. Às vezes eu demoro para responder, mas eu sei que tem alguém me chamando. Assim que eu posso, eu vou responder, certinho? Só não fiquem com dúvida. Beleza, galera? Um beijo e até a próxima.